Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. Eu volto aqui hoje para mais um bate-papo com vocês, falar um pouquinho sobre criação de enredo. Nós já conversamos aqui sobre criação de personagens, sobre criação de mundos e também já falamos um pouquinho da jornada do herói, que é mais ou menos algo semelhante à criação de enredo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu acho essenciais na criação de um enredo, o que é que podemos usar como dicas para facilitar a nossa vida e como é que a gente vai fazer esse andamento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é importantíssimo que antes de criar um enredo, a gente precisa ter uma ideia formada. Não de tudo, uma ideia, um resumo. Eu quero fazer um jogo medieval que vai ter uma história envolvendo dragões. Já é um contexto. Eu quero fazer um jogo medieval onde alguns cientistas descobriram uma tecnologia alienígena e eles criaram uma organização que quer dominar o mundo. É um contexto. E por aí vai, tem várias possibilidades. Sendo que vocês podem pegar esse resuminho básico de vocês e já anotar. Anota no caderno, anota agora. Anota 4, 5 resumos, pega uma folha e põe ali só um monte de contexto, de ideias do que vocês querem criar. Depois vocês separam a melhor, aquela que se encaixa melhor. Aí vocês vão, a partir desse resuminho de ali 2 linhas dizendo tal coisa, vocês vão começar a trabalhar nos personagens e no mundo. Pelo menos eu acho que assim fica mais fácil. Vocês vão criar os personagens que estão ali dentro daquele mundo e criar o mundo. Eu acredito que criar o mundo primeiro seja mais fácil, porque daí vocês vão estruturar como é que aquele mundo onde tem aquele contexto que tu criou existe, como é que são as coisas lá dentro. A partir disso, tu pode criar os personagens que estão dentro desse mundo. Fica muito mais fácil de definir o que cada personagem é, o que ele pensa, qual é a posição dele dentro daquele mundo depois que o mundo já está criado, né? Criado o mundo, criado alguns personagens, e esses personagens que eu me refiro são os que são os principais na história, né, os protagonistas, aí dá para partir para o enredo. Porque com isso você já tem toda a zona de atuação do personagem e o personagem pronto. Então vocês podem começar a estruturar de que forma esse personagem vai progredir dentro do jogo. Sendo que o enredo que eu me refiro aqui não trata-se de algo que aconteceu antes do press start. É algo que vai começar quando o jogador assumir o controle do personagem. Ali é que começa o enredo. O que é anterior ao enredo faz parte do mundo e não do jogo. Então, por isso que eu pedi para fazer aquela divisão de o que aconteceu antes do que aconteceu agora. Vocês podem fazer com que o que aconteceu antes influencie muito no que está acontecendo agora, mas ele aconteceu antes, o jogador não vai fazer parte daquilo. Como mais uma dica, eu peço para vocês que desenhem um mapa. Desenhem, rabisquem lá, façam uns pontinhos, sabe? Façam, sei lá, uma ilha quadrada, aqui é tal coisa, aqui é outra coisa, aqui é outra coisa. Porque assim vocês conseguem definir qual vai ser o andamento do player dentro do jogo de vocês. Aquilo lá é o jogo. É como se fosse aquele mapinha do Super Mario, sabe? Ele vai aqui, depois vai aqui, daí ele sobe pra cá, daí ele volta aqui na diagonal e assim vai indo. Então vocês podem colocar ali, 1, 2, 3 do lado, põe uma legenda. 1 é a cidade tal, daí vocês usam aquelas dicas do vídeo anterior falando sobre construção de mundos. A cidade tal é assim, assim. O personagem, quando chega na cidade, vai acontecer isso, isso e isso. Isso são coisas importantes. Não precisa necessariamente já ser o enredo. Isso pode ser simplesmente uma organização para vocês saberem o que tem lá. Assim vocês vão saber, aqui nessa cidade é uma cidade que tem uns vendedores de joias raras. Nessa cidade o jogador vai passar por isso e por isso. Daí quando tu chegar ali, tu vai estruturar de que forma ele vai passar por aquilo lá, só que tu vai ter já um resuminho. Então tu vai encaixando as coisas depois. Primeiro tu vai estruturar o mundo onde o jogador vai ficar. É muito importante também definir de que forma vocês vão separar o contexto do enredo de vocês. Existem jogos que simplesmente seguem uma linha, o jogador vai do ponto A ao ponto B. Existem jogos que o jogador vai do ponto A ao ponto B, depois ele vai para o B1, ele pode voltar para o C1 ou voltar para o B2, e depois ele vai para o C4, daí se ele não gostar do C4 ele vem para o C1. Vocês precisam estruturar de que forma vocês vão organizar esse enredo, separem ele em partes. Uma técnica muito usada é usar os capítulos, né? Assim fica muito fácil, Capítulo 1, o início da jornada. Na cidade do herói, o herói encontra um desafio grandioso, descobre que, o seu pai, na verdade, não morreu, o pai dele tá, em uma outra cidade trabalhando para um rei. E daí ele quer ir atrás do pai dele. Capítulo 2, começo do caminho, começo da aventura. É quando o personagem já descobriu todo o tutorial, já passou por todo o tutorial, e ele vai começar a viajar ali, que ele vai enfrentar os primeiros monstros e tal, e blá, 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 e assim vai indo.
Também dá para separar em começo, meio e fim. Começo, enquanto o personagem está se colocando dentro daquele mundo. É um mundo que tem alguns problemas com uma seita que está procurando pessoas e tá matando essas pessoas para dar como adoração para um demônio que nem existe na verdade. E o nosso jogador vai acabar sendo influenciado por isso porque alguém da família dele foi pego por essa seita. Então, toda a jornada até ele conhecer a seita, até ele se identificar com aquilo ali e criar o ódio, é a parte 1, começo. Depois, no meio, é a estrutura de como o jogador vai chegar até a seita, a investigação, toda a pesquisa que ele vai fazer para descobrir onde é que está a seita. Ele vai conhecer mais sobre a seita, vai se aprofundar no conteúdo. Parte final, o jogador descobriu a seita, sabe onde é e ele tem que tomar medidas. Então ele vai se preparar para enfrentar a seita, vai enfrentar, provavelmente vai ganhar, porque é um jogo, né? Ganhou, terminou o jogo. São etapas que a gente pode separar. Eu aconselho muito quem está começando a fazer jogos que separe em capítulos. Fica muito mais fácil, assim tu vai estruturar toda uma jornada e daí tu vai cortar ela e ali tu vai trabalhar parte por parte, costurar parte por parte. E além dessas dicas, o que eu digo que eu acho essencial em um enredo? Objetivos. O nosso jogador precisa ter um objetivo. Ele não precisa começar com um, não precisa. Mas ele tem que, em algum momento da jornada dele, descobrir qual é o objetivo dele. Porque senão o jogador vai ficar perdido, ele não vai saber o que ele quer. E isso pode ser estruturado tanto lá no personagem quanto fazer parte do enredo. Porque, como eu disse, ele não precisa começar com um objetivo. Ele pode ter o objetivo de ser o maior ladrão de todo o mundo. Só que daí ele depois descobre que ser ladrão não é uma coisa tão boa e o objetivo dele se torna virar o rei para não fazer com que ninguém mais precise roubar. Então pode estruturar o objetivo dentro do enredo. E é importante ter essas reviravoltas porque o enredo ele precisa prender o jogador de alguma forma. Então é muito importante que tu consiga estruturar algo que não seja totalmente uma engrenagem perfeita, que ele vai se encaixando aos poucos. É um quebra-cabeça, né? Não é uma engrenagem que vai girar sempre do mesmo jeito. É um quebra-cabeça, ele vai se encaixando, vai aparecendo a peça, vai surgindo uma peça, não, essa não se encaixa aqui, se encaixa lá, e assim tu vai montando o teu enredo. O enredo não precisa ser necessariamente algo tão complexo, pode ser algo simples, mas uma dessas coisas, ou o mundo, ou o enredo, ou os personagens, precisa estar bem estruturado. Não dá pra tu fazer um jogo que foque na história, claro, se for um jogo arcade que se dane a história, mas se for um jogo que tu quer focar na história, é muito importante que tu se destaque em algum desses pontos. Se tu se destacar nos 3, melhor ainda. Porque um personagem carismático vai prender o jogador. Um enredo penetrante, um enredo que é cativante, vai prender o jogador. E um mundo cheio de coisas e um mundo vivo também pode prender o jogador. Então, uma dessas coisas precisa estar certa. Não tem como a gente lançar um jogo onde os personagens são chatos, o mundo não tem nada para fazer e o enredo em si não presta, não te leva a lugar nenhum. Porque assim tu vai mandar teu jogador embora no primeiro instante. Então, tentem estruturar sempre um enredo que siga uma cronologia, um cronograma, mas não se prenda a ele. Faça com que esse cronograma comece desse jeito e termine de outro jeito. E se, por acaso, vocês fizerem algo que vai começar assim, vai terminar assim, o jogador queria ser isso, ele vai terminar querendo ser isso aqui, ele começou querendo fazer isso, vai continuar assim. Quem era mal no começo vai continuar mal no fim, quem era bom no começo vai continuar bom no fim. Se vocês fizerem um enredo assim, procurem estruturar outras coisinhas para chamar a atenção do jogador. Porque a partir do momento que tu apresenta um mal, um inimigo para o jogador, e esse inimigo não mais apresenta perigo, ele deixa de se tornar um perigo real, porque o jogador acaba esquecendo. Então, se vocês têm um inimigo e querem que o inimigo seja carismático dentro do enredo de vocês, mostrem esse inimigo. O inimigo não pode ficar nas sombras. Não é aquele inimigo, tá no castelo, eu só vou ver o rosto dele no final. Pode ser que tu só veja o rosto dele no final, mas faça com que de alguma forma esse inimigo interaja durante toda a campanha para deixar o nosso jogador bem irritado. Coloquem o jogador dentro do contexto do mundo de vocês. Façam com que o jogador faça parte disso. É muito importante que o jogador se torne parte de algo. É estranho aquele tipo de jogo que tu tá andando pelo mundo e parece que o teu personagem não sabe de nada. Parece que o teu personagem não vivia naquele mundo. Parece que tu caiu de outro planeta ali e as pessoas te contam tudo, coisas banais, assim. Então tentem estruturar com que as mensagens passadas ao jogador não sejam somente por outros NPCs. Pode ser até ele mesmo falando, porque eu lembro que uma vez eu vim aqui nessa cidade com a minha mãe. Nós viemos até aqui comprar frutas. É uma cidade que vende muitas frutas, tem um pomar aqui perto. Assim, o jogador não vai ficar com aquela sensação
de que o personagem dele é um completo inútil que só sabe matar monstros. Porque ninguém é assim um completo inútil, né? Todo mundo tem memória, já fez algo na vida e já tem uma carga de conhecimento sobre o mundo em que vive. Então, na estrutura do enredo, precisamos colocar um objetivo. É interessante colocar reviravoltas? Muito, não é necessário, mas é interessante. Precisamos ter algo montado para encaixar o enredo. Não dá para pegar um enredo vazio e depois construir um mundo, porque provavelmente o teu mundo não vai ficar tão vivo quanto ele ficaria se tu primeiro criasse ele. Mas o teu enredo vai ficar muito mais vivo com o mundo já pronto. E essa coisa de desenhar, de fazer um fluxograma, facilita muito, porque tu vai saber para onde tu tá indo. Então, a dica-chave para tudo que eu falei aqui é: anotem, escrevam, usem papel e caneta, usem, sei lá, um carvão, corta a ponta do dedo e escreve com sangue. Mas anotem tudo, ideias nunca podem ser perdidas, e elas vão ser se elas ficarem só na tua cabeça. Procure anotar tudo, tenha em mão sempre um caderno ali para tu ir anotando as coisas. Uma ideia, por mais banal que seja, ela vai te ajudar. Outra dica interessante para o enredo é: não se prendam demais a detalhes, não fique só naquela coisa de, preciso encaixar isso com isso aqui precisa vir aqui, essa pecinha vem aqui, porque daí todas as 4 pecinhas vão formar um símbolo do infinito que vai destruir o poderoso chefão. Não se prendam tanto a isso. Vocês podem costurar com calma. Por isso eu digo, separem em partes, vão montando aquilo ali. Ali tu põe algo importante, na outra parte tu põe outro algo, depois tu vê como é que tu vai encaixar as duas coisas. Se tu já tem um mistério para concluir, coloque ele, mas não entregue tudo de bandeja. Porque se tu ficar te prendendo demais à perfeição dos encaixes, de como as coisas vão acontecer, de como e porquê de cada detalhe, de cada passo, de cada movimento, de cada personagem, tu vai se perder. É muito detalhe e tu não vai conseguir manter essa progressão até o final. Claro, tu pode ser um profissional que vai fazer um enredo super bem elaborado, mas mesmo os profissionais podem acabar se perdendo se for algo tão complexo. Então, montem por partes. Imaginem exatamente como um quebra-cabeça o enredo de vocês. Vocês pegam o quebra-cabeça e atiram no chão, desmontem ele, peguem todas as peças, anotem tudo que vocês têm, depois vocês vão encaixando. É muito comum, esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, é muito comum que tu tenha vários pensamentos de várias coisas pro teu jogo durante o teu dia a dia. Anote essas coisas, porque são elas que tu vai encaixar depois. Tu pode pensar, eu preciso fazer com que apareça um personagem misterioso, e esse personagem misterioso vai sumir num clarão depois de dar uma mensagem pro personagem. Tá, eu quero que tenha isso, só que eu preciso encaixar isso já no começo do jogo? Não, posso encaixar lá no meio, posso encaixar no final. Então já anota, vai fazendo ali umas anotaçõezinhas, depois tu encaixa tudo que tu quer. Eu tenho certeza absoluta que é muito melhor tu fazer por partes e encaixar as coisas que tu vai pensando que tu acha legal, do que tu tentar botar tudo numa linha reta, porque tu vai botar tudo numa linha reta, chegou aqui, tu vai pensar, poxa, mas faltou uma coisa lá no meio. Tu vai voltar lá. Então, montem primeiro as partes e depois encaixem elas, assim vocês vão conseguir chegar muito mais longe. Por isso, nós precisamos do nosso mundo montado, porque com o mundo montado a gente tem o tapete para encaixar as pecinhas do nosso quebra-cabeça. E é isso, muito obrigado, talvez tenha ficado um pouco confuso, foi um bate-papo aí mais para aumentar as possibilidades, para talvez quem está fazendo uma coisa muito desconexa perceba que isso faz sentido, que é melhor depois encaixar do que tu seguir um padrão toda a vida e acabar se prendendo a algo que não precisa ser algo tão concreto assim. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Lembrando que os nossos redes sociais estão aqui na descrição. Dá uma passada lá, deixa um oi. Agora nós temos um blog também, então dá uma olhada aqui na descrição que está aqui o blog, o link do blog. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!